Vamos direto para Nova York, então, com a nossa querida Mila Burns. A gente vai falar de Lula, que já está em Hiroshima, no Japão, onde ele foi convidado para participar, na condição de convidado, né, da reunião da cúpula do G7. A presença do Lula marca o retorno do Brasil após 14 anos, né, Mila? E o Lula já chegou na tarde de ontem, no horário de Brasília, né? Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia a todos. Chegou o Lula, chegou todo mundo, né? Tá agitado o dia lá em Hiroshima. A gente vê, obviamente, que as conversas são focadas nos países do G7, Japão, que está recebendo esses convidados, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, mas as conversas, na verdade, estão girando em torno de dois países que não estão no G7, China e Rússia. Tudo está girando ao redor disso e o Brasil se apresenta como uma figura importante nessas negociações. O presidente Lula vem se apresentando como uma liderança internacional nesse diálogo. A gente sabe agora que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, deve aparecer pessoalmente no encontro. A expectativa é que ele fale com essas lideranças no domingo. Vamos ver aí a agenda dele não está sendo divulgada, mas o presidente Lula já se reuniu com lideranças da Austrália. A conversa foi muito focada na questão ambiental, que é um dos fatores centrais também nessa reunião do G7. Agora, também é importante a gente pensar que essas discussões sobre a questão ambiental, essas discussões sobre a economia, que são feitas em aberto, são discussões que atendem um ponto importante do G7, que é a imagem, a ótica, a mensagem que eles querem passar. Mas o que é decidido mesmo, que vale mesmo, que influencia as nossas vidas diretamente, ações práticas, costuma ser discutido a sete chaves, a portas fechadas. Então, a gente vai acompanhar aí a participação do presidente Lula também nisso. A gente já teve o anúncio agorinha há pouco de novas sanções contra a Rússia. Então, na parte prática, eles decidiram uma punição intensa à Rússia. Esses líderes do G7 já anunciaram que o objetivo dessas novas sanções é privar o país de tecnologia, de equipamento, principalmente de equipamentos bélicos, né, que podem ser usados no campo de batalha contra a Ucrânia. O presidente do Conselho Europeu também anunciou restrições na venda de diamantes da Rússia, que é uma coisa muito importante também para a Rússia. Então, a gente vê, assim, na prática, um sufocamento da Rússia saindo como resultado aí desses primeiros dias de G7. Em relação à China, a gente espera medidas que definam mais, de novo, a imagem, a intenção desses países, mas não deve sair nada prático. Esses países têm falado muito no termo coerção econômica em relação à China, falando numa medida que não seria ética, quase um bullying da China, mas a verdade é que, como eu disse, não é só o Brasil. O primeiro-ministro do Japão, o Kishida, ele pode convidar outros países, né, que não são do G7. Convidou o Brasil, como você falou, Vietnã, Indonésia, Índia e vários outros países. Essas conversas com os países chamados do Sul Global são muito importantes. Esses países, dessa vez, e principalmente o Brasil, não chegam como, sei lá, sabe aquela subcelebridade que vai no gala do Metropolitan aqui, onde estão todas as celebridades, que aí fica deslumbrado, querendo tirar selfie com todo mundo. O Lula não está chegando assim, o Lula está chegando ali como uma celebridade falando de igual para igual, assim como outras lideranças do Sul Global, falando, olha, a gente está há décadas ouvindo blá, 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 vocês querendo dar lição de moral sobre o que é economia e o que não é economia. E aí vem o Biden tendo que lidar com uma crise do teto da dívida aqui horrorosa, que fez, inclusive, ele cancelar boa parte da viagem, o restante da viagem dele, com a questão do ataque ao Capitólio ainda ali no ouvido. Então, assim, vem me falar de democracia, eu quero dinheiro, eu quero projetos, eu quero propostas sólidas na mesa. Então, esses países vão ao G7 com uma posição muito diferente, com uma posição em que já há um entendimento de uma reestruturação, de um mundo multipolar e não um mundo em que a gente só fala com os Estados Unidos, em que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. Isso ficou para trás. A gente está chegando lá com uma discussão diferente. O presidente Lula, em todas as reportagens que a gente vê aqui em relação à presença desses países e a importância desses países nas discussões do G7 hoje, a gente vê a referência ao presidente Lula como alguém que já deixou muito claro que não vai se posicionar a favor dos Estados Unidos ou a favor da China, vai ficar ali esperando e negociando para saber quem é que vai fazer as melhores propostas, as melhores ofertas, sem querer tomar partido de lado nenhum e apenas investindo no que mais interessa. Deixa eu passar rapidinho aqui, só as agendas bilaterais que estão confirmadas até agora pelo Itamaraty. Então, o Lula tem reunião com o primeiro-ministro da Austrália, com o presidente da Indonésia, primeiro-ministro do Japão, presidente da França, primeiro-ministro da Alemanha, primeiro-ministro do Vietnã e o secretário-geral da ONU, o Guterres.
E Mila, pode ser que pinte mais uma agenda, né? O Volodymyr Zelensky também é esperado nesse evento. Você falou em dois países que vão ser muito discutidos e não estão lá, né? A Rússia e a China. Tem um terceiro país, a Ucrânia, né? Esse debate sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, como você falou, é um dos principais pontos a ser discutidos nesse evento. E a Ucrânia vai a esse encontro em Hiroshima, em especial para buscar apoio de países, tanto do Brasil quanto da Índia, né? Falar com o presidente Lula e com o presidente da Índia, com o primeiro-ministro da Índia. Em relação a esses encontros também, há uma expectativa de que o Volodymyr procure esses países para buscar apoio em relação a esse conflito? Pois é, eu adoro essa conversa, porque, mais uma vez, né, quando o Lula se posicionou abertamente em relação a isso, todo mundo ficou horrorizado, como se isso não pudesse ser feito, né? Obviamente, a gente lembra que o Macron havia feito a mesma coisa poucos dias antes, e o Kishida, o primeiro-ministro japonês, está se posicionando mesmo aí como um power broker, como alguém que pode ser decisivo para essa negociação de um possível fim da guerra, ou até pela negociação de mais apoio dos Estados Unidos e da Europa. A gente vai ver como é que isso vai se desenhar. Agora, o que a gente vê é uma atenção muito grande a esses países que não são do G7. E o Lula, como eu disse, entra como uma figura central nessas negociações. Então, é muito possível que nesses encontros o Lula seja uma figura que possa fazer esse meio de campo aí entre essas lideranças. Obviamente, os Estados Unidos não estão em posição de fazer meio de campo com ninguém, a União Europeia não está em posição de fazer meio de campo com ninguém. Então, pessoas influentes, e o Lula se destaca nesse grupo, podem ser essenciais para essa conversa. Essa ida do Zelensky ao encontro do G7 é muito esperada, você tem toda a razão, talvez seja, eu falo Rússia e China, porque Rússia, eu já estou incluindo a Ucrânia, porque o que está, toda a discussão em relação às sanções que foram anunciadas agora, tudo isso está relacionado à questão da Ucrânia, e obviamente com a ida do Zelensky, a gente espera anúncios ainda mais impactantes e práticos em relação à questão da Rússia. E o Lula deve ser uma figura central nessa conversa aí com o Zelensky. Agora, como eu falei, tudo isso ainda está em aberto, a gente não sabe ainda direito o dia que ele vai chegar, há poucas horas a gente não sabia nem se a visita ia ser pessoal ou por Zoom, né, por internet, a gente não sabia ainda o que ia acontecer, e agora a gente já tem essa confirmação de que ele vai lá pessoalmente para participar desse encontro do G7. Então, o encontro do G7 que ultimamente tem sido um pouco até chato, sabe? Você fica olhando e aí no final você espera alguns dias para ver. Lembra aquela questão de submarinos da França? A gente fica esperando ele acabar para saber o que aconteceu que ninguém falou durante o encontro. Esse não parece ser um desses encontros, não. Esse parece ser um encontro que vai ser muito mais quente, que vai ter decisões muito mais importantes e que, como eu disse, o presidente Joe Biden chega com muito problema dentro de casa, então, sem poder exercer essa função de liderança e aí abrindo aí, de certa maneira, um flanco para esses outros países discutirem geopolítica, discutirem negociações globais e esse redesenho da política internacional.